Que seja esse o desejo do nosso coração, o que acabamos de ouvir. Que o nosso coração possa viver para glorificar a Deus por tão grandiosa salvação que Ele nos concedeu no Seu Filho. Eu gostaria de que nós tivéssemos um momento de oração ao Senhor agora, um momento individual. Eu queria que você pedisse a Deus pela sua vida, para que o Senhor falasse ao seu coração, para que o Senhor falasse ao coração da pessoa que está do seu lado, que Deus pudesse manifestar sua glória, quisesse fazê-lo nesse dia, para sairmos aqui todos transformados pela sua palavra, desafiados a viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Vamos orar ao Senhor, colocar nosso coração nas mãos dele, para que ele possa manifestar a sua glória no nosso meio nesta manhã. Pai amado, Deus bondoso, nós queremos em primeiro lugar nesta manhã agradecer ao Senhor pela oportunidade da vida, porque podemos nos levantar com vida nesta manhã e nos dirigirmos aqui, a esse lugar, para podermos adorar e celebrar ao Senhor as Tuas maravilhas, a Tua salvação. Agradecer também, porque como a Tua palavra nos promete, mais uma vez sobre nós nessa manhã se renovou a Tua misericórdia. Oh meu Deus, há tantos motivos que nós tínhamos para poder agradecer ao Senhor. Queremos nos achegar diante do Senhor nesta manhã, desejosos de ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. Aplique essa palavra na nossa vida, Senhor. Desperta-nos, nos faça ver os perigos que são postos diante de nós todos os dias. Nós queremos viver a nossa vida para o Teu louvor, para a Tua glória, em gratidão pelo Teu amor, por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E queremos Te pedir em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser renovadora, transformadora, desafiadora nas nossas vidas nesse dia, Senhor. Glorifica o Teu nome, edifica o Teu povo, desperta-nos para viver a vida para o Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, ou no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, e vamos ouvir a leitura do verso 21. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. Nos diz assim a palavra de Deus: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Na versão corrigida, nessa segunda frase do texto, o profeta Elias chega diante do povo e faz essa pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. Se não, segue a Baal. Que Deus possa usar de graça e misericórdia aos nossos corações nesta manhã. Ontem à tarde, depois daquele pico de pressão, há uns sábados atrás, há 2 semanas atrás, eu evidentemente abri os meus olhos e voltei a fazer exercício físico, a dar umas caminhadas todo dia. E ontem à tarde não pude ir pela manhã e fui à tarde, o final da tarde, dar minha caminhada lá no Parque da Jaqueira. Tem uma coisa boa acontecendo na nossa cidade, né? As pessoas têm vindo à rua, aos parques, né? O governo municipal tem dado um incentivo muito grande
a prática, né, de exercício, a ajuntamento de pessoas em corridas, em bicicletas, em caminhadas. Isso é algo bom. Há pouco tempo atrás foi inaugurada aí no Parque da Jaqueira também uma academia, né, para as pessoas se exercitarem. Isso é algo bom. Porém, há outra coisa que me entristeceu muito o coração ao ver aquele ajuntamento de gente fazendo piquenique, né, tribos e grupos se chegando, uns dançando, outros andando de skates. Mas uma coisa me chamou muita atenção e me entristeceu o coração. É o número crescente de jovens quase adolescentes, né, manifestando carícia e carinho com pessoas do mesmo sexo, abertamente. Rapazes de 13, 14 anos andando de mão dadas, alisando um ao outro. Meninas, né, sentada uma com a outra, abraçadas e manifestando carinho público, né? Uma coisa nos chama a atenção, e a Bíblia é muito clara sobre isso. O coração do ser humano não precisa de muita coisa para manifestar a pecaminosidade que há nele. Enquanto há estímulos, né, enquanto há propaganda que estimule essa prática, você vê a manifestação disso em pessoas que aparentemente não tenham nenhum perfil, porque antigamente, quando você conhecia alguém que tinha essas inclinações homossexuais, geralmente você via uma mulher mais masculinizada, um rapaz mais efeminado. Mas hoje em dia não é mais assim, né? São meninas femininas, mas namorando com outras meninas. São rapazes que não apresentam nenhum traço de feminilidade, mas se relacionando com um coleguinha, com um namorado, com um amigo da escola, né? Isso manifesta o grau de relatividade que vive a nossa sociedade pós-moderna. Agora, o que assusta também, muitas vezes, não nesse tipo de prática, evidentemente, mas é que o mesmo princípio pós-moderno de relativizar padrões e absolutos também afeta e influenciam a vida da igreja. Porque cada vez mais também vemos jovens, pessoas, relativizarem valores absolutos, como o casamento, né? Dizendo que eu não perdi o sentimento, perdi a vontade, perdi o amor, então não faz mais sentido continuar casado, e acabam o casamento por motivos tão banais. Ou jovens que relativizam o seu comportamento, né, dizendo que não, é muito radicalismo a gente viver uma vida que não se acomode ou que não participe da vida dos grupos dos nossos amigos na escola. Então, saída para barzinho, saída para as baladas, saída para isso ou para aquilo outro, também tem afetado o comportamento de muitas pessoas na igreja e olham isso com naturalidade. Na época em que Deus levantou o profeta Elias, o povo de Israel havia mergulhado em uma profunda crise e degradação espiritual. Elias foi um instrumento de Deus para exortar o povo que estava inconstante, que estava se deixando levar, e desafiar a esse povo a retornar a Deus e a viver uma vida coerente com aquilo que diziam crer. Sua tarefa foi tremenda, seus inimigos poderosos. O povo era ignorante e vacilante. Era essa a triste verdade que envolvia a sociedade de Israel no tempo em que Deus levantou o profeta Elias. Enquanto o pastor Lutero lia o texto de Jeremias aqui para a gente, Deus fazia promessas ao seu povo, se o seu povo andasse em fidelidade. Não faltaria rei ou substituto no trono de Davi. Deus levantaria reis que conduziria a nação a caminhos, que daria garantias e segurança à prática da religião. Deus levantaria sacerdotes na sua casa, levitas não faltariam para queimar incenso, para sacrificar em nome do povo diante de Deus. Mais interessante, né, o texto não fala de profetas, porque a função profética era uma função dura e difícil.
Deus só levantava profetas quando o povo estava desviado e andando por outros caminhos, para exortar o povo e chamá-lo a arrependimento. Esse era o trabalho profético. A pregação da palavra de Deus, chamando o povo que estava em crise, em distância de Deus, vivendo uma vida longe dos valores, chamava esse povo a arrependimento. Por isso a Bíblia diz, Jesus falando aos fariseus, que o povo de Israel matou todos os profetas que lhe foram enviados, porque a missão profética era antipática. Porque é melhor falar de coisas boas, de celebração de bondades, de bênção de Deus, do que chamar a arrependimento, do que chamar a coerência, do que exortar. E Elias foi um desses homens levantado por Deus no meio de uma situação difícil e de crise no povo de Israel. Por isso, o verso 21 é um grande confronto, um grande momento de encruzilhada no meio do povo de Israel, quando Acabe era rei em Israel, já reinava há mais de 20 anos e havia introduzido religiões pagãs no meio do povo. Elias estava foragido. A mulher de Acabe, a rainha Jezabel, era uma mulher ímpia, idólatra, de um povo distante de Deus e pagão, do qual o rei Acabe casou-se com essa mulher, e essa mulher começou a perseguir os profetas do Senhor. Elias se apresenta a Acabe e diz que Deus vai usar de graça e misericórdia e cessar a seca e mandar chuva, mas o povo teria que se arrepender. E aí então Acabe convoca todo o povo de Israel e a nação de Israel, e Elias então lhes dirige essa palavra: até quando vocês vão continuar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue-o. Se não, segue a Baal. Esse era o desafio que ele coloca diante do povo de Deus. E esses mesmos desafios feitos por Elias ao povo de Israel precisam ser ouvidas pela igreja nos dias de hoje. Se Deus de fato é quem diz ser, se eu tenho plena convicção disso, então não há razão para que eu ande cocheando entre dois pensamentos, para que eu ande pensando se vale a pena de fato seguir a Deus ou se não vale. O declínio espiritual do povo de Israel começara com Salomão, bem antes disso. Ainda que Davi, seu pai, tivesse tentado servir ao Senhor com sinceridade de coração, pois a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, e mesmo esse rei que andava segundo o coração de Deus tivesse cometido vários e graves pecados, sim, Davi cometeu sérios pecados, mas também vemos esse homem se humilhar em sinal de arrependimento após ser convencido do seu pecado pelo profeta Natã. Escrito com honestidade e sinceridade um salmo ou 2 salmos de arrependimento, declarando o povo a sua culpa diante de um Deus santo. Mas Salomão, seu filho, apesar de ter começado bem, apesar de ter sido a manifestação da misericórdia de Deus, pois foi filho da mulher com quem Davi adulterou publicamente e traiu, foi um resultado de um escândalo. Aquele relacionamento de Davi, Deus levou o filho que nasceu daquele relacionamento, mas depois manifestou misericórdia ao dar àquela mulher e ao rei Davi, que tomara por esposa depois que havia morrido o seu marido, dar Salomão. E Salomão reinou no lugar do seu pai Davi e começou bem, mas depois Salomão cometeu erros graves também, se casando com mulheres de outros povos que não temiam a Deus. Recebeu por esposa, em contratos diplomáticos entre nações, mais de centenas de mulheres. E a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o coração de Salomão a adorarem os deuses pagãos dos seus lugares.
E Salomão se desviou de Deus, andou distante de Deus. Quando Salomão morreu, Deus retirou da casa de Davi a maior parte do seu reino e deu a Jeroboão. E esta nova nação que surgiu, o reino foi dividido. Israel foi afetada por esse pecado, e após a morte de Salomão, o reino dividiu-se no reino do norte e no reino do sul. 10 tribos do norte, 2 tribos no sul. E Jeroboão reinou com a nação do norte, com Israel. E Deus disse a Jeroboão que o abençoaria e estabeleceria a sua família como uma família real por muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente ao Senhor. Mas Jeroboão não se manteve fiel a Deus e confiante nas promessas de Deus. Ele não se voltou para Deus, mas se afastou de Deus. Estava mais preocupado, ou tão preocupado com a sua posição e poder em Israel, que não permitiu que o povo fosse a Jerusalém, a capital do Reino do Sul, para adorar a Deus. Para que o povo não se afeiçoasse novamente a Jerusalém e quisesse não mais apoiar o seu reinado no norte. E ele então, para que o povo não se afeiçoasse a Jerusalém, que era a capital agora de outro reino, do Reino do Sul, ele começou a introduzir dentro de Israel, do Reino do Norte, altares a outros deuses, para que o povo pudesse adorar a outros deuses e não mais em Jerusalém. Jeroboão fez isso por causa da sua insegurança, por causa da sua não confiança em Deus, e começou a introduzir outros tipos de religião no meio de Israel. Ele temia que o povo se dedicasse a servir o filho de Salomão e não mais quisesse Jeroboão como rei. Para impedir o povo de sair de Israel, ele inventou um sistema religioso novo. Ele tomou emprestada muitas ideias da religião de Israel, da religião verdadeira, mas também introduziu elementos pagãos à sua época, como os seus bezerros de ouro, centros de adoração não autorizados e sacerdotes não levíticos. Jeroboão deu um grande passo, afastando-se de Deus e afastando a nação de Deus. A degradação começou a crescer cada vez mais. E como se diz no ditado popular que um pecado chama o outro pecado, Jeroboão não foi o pior dos reis de Israel, mas por sua maldade a sua família foi destruída, e outra família, a de Onri, subiu ao trono e governou Israel durante gerações. O segundo rei da dinastia de Onri foi Acabe, que é descrito como pior do que todos os reis anteriores. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Reis, no capítulo 16, no verso 30, você vai ver o que diz o texto sagrado. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Fizera mal mais do que todos os que foram antes dele. E diz o verso 33, que também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel. Fez mais abominações do que todos os reis de Israel que foram anteriores a ele. Então, quando Jeroboão abriu essa porta, os que vieram depois dele foram piores ainda. E Acabe foi o pior de todos os reis. Ele se casou com Jezabel, filha do rei idólatra de Sidom. Para agradar a sua esposa pagã, ele se esqueceu do Senhor. Construiu um templo com altar para adoração ao deus Baal. Sua esposa odiava os profetas do Senhor com tanta veemência que até tentou matar todos os profetas. Ela queria matar especialmente Elias. Era aquele a quem ela mais odiava. E Elias teve que se refugiar, teve que fugir por causa do ódio dessa mulher. O verso 13 do capítulo 18 do texto de 1 Reis
diz que Jezabel matava os profetas do Senhor. E se não fosse Obadias, mordomo do rei, que escondeu 100 desses profetas em cavernas e os alimentou durante muito tempo com água e pão, todos os profetas teriam desaparecido. E ela instituiu profetas ao deus Baal, profeta a Asterotes, a deusa Asterotes. E aqui nesse capítulo 18, é um capítulo familiar a cada um de nós, no Monte Carmelo, Elias convoca o povo e faz um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Asterote, para vir provar quem é Deus, se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. E aí vocês conhecem todo o contexto dos sacrifícios, do altar, de que Elias mandava que, ao invés de eles colocarem fogo no sacrifício, que eles invocassem oração a Baal, para ver se Baal mandava fogo dos céus para queimar o sacrifício. E Elias ridicularizou os profetas de Baal e de Asterotes ali naquele dia no Monte Carmelo, porque fogo do céu não desceu, e ele mostrou que Baal ao povo não era Deus, coisa nenhuma. Mas quanto ao seu Deus, ao Deus do povo de Israel, ele disse: tragam água, bastante água, molhem o altar, molhem a lenha, molhem o sacrifício, para dificultar ainda mais, e eu vou orar a Deus, para que o Senhor manifeste que Ele é Deus para o povo. E fogo desceu do céu e queimou o sacrifício. E aí então, nesse contexto, que ele faz esse apelo ao povo: se Deus é Deus, siga-o, sirva-o de forma coerente, se não, siga Baal. Esse é o contexto do que estava acontecendo aqui em Israel. É interessante que quando Acabe encontra-se com Elias, que Elias mandou o mordomo Obadias dizer ao rei que ele queria ter esse encontro com o rei. E Obadias tremeu na sua estrutura, dizendo: Elias, você quer me matar? Você quer que eu vá? Ele te odeia. Ele mandou todos os reis dos povos vizinhos te caçarem. Jezabel quer a tua cabeça e você pede que eu vá falar com o rei. Se você não aparecer nesse encontro, ele me mata. E Elias disse a Obadias: não temas, eu vou estar lá para falar com o rei. E quando o rei Acabe se encontra com Elias, no verso 17, é interessante. Qual era a fama de Elias, ou a difamação que fizeram acerca dele? Diz o texto no verso 17 que, vendo Acabe, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? És tu que tem colocado medo no povo? És tu que vem tirar a paz das pessoas? E a resposta de Elias é interessante, é contundente, é clara: eu não tenho perturbado Israel, mas tu, ó rei, e a casa de teu pai tem perturbado Israel, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Eu não sou perturbador de Israel. Eu tenho chamado o povo à presença de Deus. Se isso incomoda o coração do povo por causa do pecado, amém. O povo precisa ser confrontado com o seu pecado, mas você não, você tem desviado o povo. Isso sim, você tem levado o povo à perturbação, à condenação, e sobre eles cair a ira de Deus. Elias tentou convencer Acabe e o resto do povo a se arrependerem, quando Deus parou as chuvas durante mais de 3 anos, mas eles continuaram a desafiar a vontade de Deus. Finalmente Elias saiu para falar com Acabe. Quando o rei o viu, perguntou isso: és tu o perturbador de Israel? E a resposta do profeta foi clara, contundente, importante: aqueles que pregam a verdade e corrigem o erro não são subversores da sociedade, não são aqueles que incomodam ou que perturbam a paz das pessoas ou da igreja. A fonte dos problemas sociais é o pecado. E aqueles que continuam no pecado contribuem para o seu próprio sofrimento.
e o sofrimento daqueles que estão próximos. É isso que Elias está dizendo. Elias disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai sim, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes a deuses estranhos, seguistes a Balaíns. Mas a grande frase que eu queria que ficasse ecoando na sua mente, no seu coração, nesta manhã, é exatamente a frase de Elias ao povo: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E eu gostaria, em nome de Jesus, de convidar a cada um de vocês a refletir no seu próprio coração. Se você tem encocheado, se você tem titubeado na sua fidelidade a Deus e no seu compromisso de vida com Ele, se você tem sido atraído ou tem vivido de outra forma que não servindo a Deus e aos seus valores, Elias desafia, confronta o povo de Israel. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esse é o grande desafio do profeta. Esse é o grande desafio que Deus coloca sobre mim e sobre você. O texto completo, ele incomoda, porque não só incomoda pelo desafio feito ou pela reflexão que Deus nos traz ao coração para investigarmos a nossa própria vida, mas incomoda pela falta de coerência e também pela inércia do povo no final do verso. Diz o texto que o desafio de Elias foi esse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se não é, siga Baal. Porém, o povo nada lhe respondeu. Isso é inquietante. Eu gostaria de destacar para nossa meditação nessa manhã 3 coisas que o texto nos traz. É muito claro isso. Primeiro, essa expressão, essa pergunta incomoda, essa pergunta que questiona o nosso coração, que vai ao fundo da nossa alma: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A expressão primeira dessa frase, até quando, nos dá a ideia de que há um limite. Há um limite do nosso comportamento incoerente diante de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas também Deus é vingador e justo juiz contra toda rebeldia e ingratidão. Deus não vai para sempre suportar a minha incoerência ou a minha contradição diante dele. Tem pessoas que vivem de fato a vida cocheando entre Deus e o mundo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, ele diz ao povo, após de mostrar a reconciliação de Deus, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e não somente nos reconciliou, mas nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos representantes de Deus na terra, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. E ele diz, então, no capítulo 6 do verso 1, não receba em vão a graça de Deus. E ele continua dizendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o evangelho, a mensagem da reconciliação, não seja censurada. Então o fato de sermos reconciliados com Deus, de sermos atraídos pelo seu amor à sua presença, de sermos regenerados, justificados dos nossos pecados, salvos da condenação, feitos filhos de Deus, nos impõe um compromisso de vida com Ele. Nós agora passamos a representar Deus diante do mundo. E aí o apóstolo Paulo exorta, não devemos dar nenhum motivo de escândalo, de vergonha para o nome de Cristo. Não, devemos, em outras palavras, não receber em vão a graça de Deus como se ela não tivesse valor. Como se o sacrifício do seu filho fosse algo banal. É isso que Elias está falando.
que nós não devemos cochear entre dois pensamentos. E a nação de Israel andava cocheando, andava dividindo o coração entre Deus e Baal, entre Deus e Asterote. Muitas vezes nós também vivemos assim. A expressão cochear vem da ideia de uma pessoa manca, aleijada, coxa. Da ideia de um andar cambaleante, claudicante, trôpego. Alguém que não é firme nos seus passos. Alguém que manqueja entre um lado e outro. Alguém que não anda de forma ereta e reta, de forma correta. Então, o desafio é esse: até onde vocês vão manquejar? Até onde vocês vão andar de forma trôpega entre Deus e entre o mundo? Entre Deus e outros deuses, entre Deus e Baal? Esse é o desafio dele. Até quando vocês vão andar de forma trôpega, claudicante, manquejada, aleijada? Ao contrário de andarem firmes, seguros e retos diante de Deus, dos seus olhos, dos seus caminhos, dos seus mandamentos. O texto fala de dois pensamentos. O que vale a pena seguir? Talvez seja essa a grande pergunta nos corações dos crentes, nos nossos corações. Vale a pena mesmo seguir a Deus, servir a Deus? Porque eu estou perdendo a minha vida aqui, né? Estou perdendo de ter prazer, de gozar coisas que eu poderia gozar, de dar vazão às vontades da minha carne. Seguir a Deus ou seguir a Baal? Baal era um deus, era uma divindade pagã, que representava a vontade do homem, representava o querer do homem, o prazer, fazer o que me agrada. Enquanto servir a Deus é algo também muito sério. A Bíblia é clara, Jesus é claro, lá em Lucas capítulo 16, versículo 13, ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou servir a Deus e ao mundo, ou servir a Deus e a Mamon. Deus não divide a sua glória, a sua prioridade com nada, nem com ninguém. Certa vez ele desafia aqueles que queriam segui-lo, porque pessoas se mostravam voluntárias e ele apresentava as dificuldades. Pessoas diziam: deixe-me primeiro, a minha prioridade é enterrar os meus pais, porque eles estão velhinhos. E o Senhor desafia eles, dizendo que a prioridade da vida de um ser humano não pode ser nada ou ninguém acima de Deus. E aí ele então coloca, né, o preço, coloca o sacrifício. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a cruz e siga-me. Há um compromisso de vida com Deus. Há um sacrifício, ou há sacrifícios. Eu preciso, se tenho compromisso com Deus, dizer não a algumas coisas na vida. Por que isso? Deus não quer negar a minha identidade. Deus não quer limitar a minha liberdade. Ao contrário disso, Deus sabe que o que limita a minha liberdade é o pecado. A própria Bíblia é muito clara: se alguém comete pecado, se torna escravo do pecado. E eu vim para lhe libertar, lhe dar vida abundante. Agora, para isso, você precisa confiar em Deus e não confiar em você mesmo. Por que isso? Porque a Bíblia diz que nós fomos afetados, todos nós, pela queda. E a nossa natureza é caída. Ela é rebelde contra Deus, ela está em rebelião contra Deus, e isso nos afasta de Deus e nos empurra para o pecado. E Deus disse: se você quiser seguir a mim, Jesus lança esse desafio, você precisa negar essa natureza caída que há em você. É isso que está em jogo. E Baal significa exatamente o viver
os desejos que a minha natureza pedem, a viver orientado por mim. E quando eu falo de prazeres da própria natureza, não estou falando de coisas pecaminosas em si. Eu estou falando da prioridade que se dá à vida. São os meus desejos, são as minhas vontades, são os meus projetos pessoais. Esses são o meu Deus. E aí então é o desafio do profeta: até onde vocês vão costear entre o que Deus diz que é melhor e o que vocês acham que é melhor? Até onde vocês vão desconfiar de Deus, da sua fidelidade, da sua bondade e do seu interesse do melhor para a sua vida, para confiar no que o seu coração diz que é melhor? Porque esse é o grande desafio da nossa vida: confiar em Deus e desconfiar de mim, ou desconfiar de Deus e confiar no que eu acho que é melhor para a minha vida. É isso que está em jogo. É isso que Elias desafia o povo: até quando vocês vão viver cocheando entre esses dois pensamentos? Porque quando você confia em você, você desconfia de Deus. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou aborrecerá de um e amará um e aborrecerá o outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Tiago, escrevendo na sua carta apostólica dirigida à igreja, ele usa outra expressão, dizendo que nós nos tornamos adúlteros quando nós nos enamoramos do mundo e deixamos a Deus. Ele diz: infiéis, adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amante do mundo, amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Jesus, certa vez, falou que quem comigo não ajunta, espalha. Não dá para andar com um pé em Deus e com um pé no mundo. Não dá para dividir o coração. E o que nós vemos muitas vezes é que a nossa natureza pecaminosa é capaz de relativizar coisas absolutas para justificar comportamentos que nós sabemos que não são coerentes com aqueles que conhecem a Deus. Nós racionalizamos. Nós procuramos justificar comportamentos. Quando na revelação de Apocalipse, quando Deus manda João escrever à igreja, numa das cartas à igreja, ele diz exatamente isso: vocês andam errando nisso, mas tem uma coisa que vocês fazem que eu me agrado: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. E qual era o comportamento desse segmento, desse grupo que estava influenciando a igreja? Era exatamente relativizar os absolutos. Dizer: não, rapaz, isso é muito radical. Não é assim desse jeito não. Você pode viver dessa forma e viver para Deus. Você pode viver o que o seu coração pede. Que é isso? Era exatamente por esses motivos que os profetas eram apedrejados e mortos. Porque eles chamavam as pessoas à coerência e à realidade. Eles confrontavam a nação e o povo com a verdade de Deus. Não tem como negociar isso, você não tem como racionalizar isso. Se Deus é Deus, segue-o, mas se não é verdade isso que ele é quem diz ser, siga Baal, siga o seu coração, caia na gandaia, viva a sua vida. Você está perdendo tempo aqui. Porque haverá um dia que Deus julgará as nossas obras e todas as coisas, e ninguém ficará diante de Deus que vive uma vida incoerente e culpada diante de Deus. Ninguém será isento de culpa. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Ele também é reto juiz. E tratará com justiça, e trará à luz todos os nossos pecados e condutas. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O desafio de Elias, e a segunda verdade que eu gosto de destacar para vocês, é a questão de Elias chamar o povo a refletir de forma racionalmente séria, e não justificando tendências do coração. Ele diz: olha, se Deus é Deus, então segue-o.
Se ele não é quem diz ser, então você está livre, siga Baal, viva a sua vida. É a segunda coisa que ele destaca para o povo aqui. Elias orou a Deus para que ele mostrasse ao povo que ele era de fato Deus verdadeiro, e que ele humilhasse os profetas de Baal e mostrasse que Baal não é Deus, coisa alguma. E orou a Deus para que Deus mostrasse a falsidade da religião pagã baseada no coração do homem, nos desejos do coração do homem. E Deus o fez, Deus provou. Deus desceu do céu fogo, queimou o sacrifício, enquanto que os profetas de Baal ficaram envergonhados porque não conseguiram fazer isso. Mas deixe-me dizer uma coisa: nós não precisamos mais desse tipo de prova, porque a Bíblia deixa clara que Deus não tem nada mais o que provar para nós hoje. O que ele tinha de mostrar já o fez naquela cruz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós pecadores. Deus não tem mais nada que provar para mim e para você. Ele não tem que provar que é Deus, ele é Deus. E ele já manifestou isso na cruz, abrindo mão do seu próprio Filho. E é o mesmo Paulo que, seguindo o raciocínio aos Romanos, no capítulo 8, no verso 32, nos diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer maior prova de amor do que essa? Deus deu a vida do seu próprio Filho. E Jesus então é contundente. Ele diz: quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não junta, espalha. Certa vez ele diz que aquele que conheceu a graça, que se aproximou da graça de Deus e voltou as costas, era preferível que se lhe amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar, porque essa pessoa será indesculpável no dia do Senhor. É Jesus quem fala para os seus discípulos com essas palavras. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, e eu vou dizer: nunca vos conheci. Mas, Senhor, em teu nome nós profetizamos, mas, Senhor, em teu nome nós expelimos demônio, mas, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha bem para o texto, presta atenção em nome de Jesus. Ele não está dizendo que aquelas pessoas não expeliram demônios. Ele não está dizendo que aquelas pessoas não fizeram grandes coisas em seu nome. Ele está dizendo que essas pessoas fizeram isso, mas viveram uma vida iníqua diante do Senhor. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que andastes a vida cocheando. Vós que andaste com a vida com um pé na igreja, nas coisas de Deus, e um pé no mundo. Você não escapará se você vive essa vida entre dois mundos. Deus é justo e conhece cada coração, conhece o meu coração, conhece o seu coração. E em último lugar, o que é mais triste aqui na narrativa do verso 21, que diante desse desafio, o povo nada lhe respondeu. Olhe, meu querido, o texto aponta para o fato de que Deus requer do homem uma resposta. Deus requer do homem uma posição. Precisamos ser honestos, pois Deus odeia a indiferença, odeia o cinismo, odeia a hipocrisia. Escrevendo a uma das cartas às igrejas no Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15 e 16, Deus diz à igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua atitude, que nem és quente, nem frio. Quem dera
fosses quente ou frio. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse texto aponta para que Deus requer uma resposta, Ele exige uma resposta. Eu não posso continuar diante de Deus, mas com o coração no mundo, ou com práticas mundanas, ou com atitudes mundanas, buscando racionalizar ou justificar os desejos do meu coração, para que eles prevaleçam em detrimento da revelação da vontade de Deus para a minha vida. Quem dera você fosse crente ou não crente. Quem dera você chegasse a uma conclusão honesta na sua vida, dizendo: não vale a pena seguir a Deus. Quem dera você pudesse afirmar com muita honestidade: eu não quero isso para mim. Eu prefiro viver a minha vida de acordo, ou motivado, ou guiado, ou governado pelos desejos da minha alma e do meu coração. Eu não quero abrir mão de mim mesmo. Eu não quero sacrifícios por Deus. É isso que o texto de Apocalipse está dizendo. Quem dera você definisse de forma clara os rumos que você quer dar à sua vida. Porque me causa náuseas. Você sabe o que é isso. Se você precisar, está passando mal, você não tem nenhum medicamento para aliviar a indigestão, o que é que você faz melhor? Vai tomar uma água morna que você vai vomitar o que está te incomodando. É isso que Deus está usando aqui, essa figura. Quem dera você fosse quente ou frio, mas que você definisse o estado da sua vida. Porque, por ser morno, eu me sinto nauseado e estou a ponto de vomitar-te. E aqui vem o apelo do profeta Elias: até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou aguentar o ajuntamento do meu povo com o pecado? Até quando eu vou aguentar o pecado no meio de vocês? O povo tinha que dar uma resposta. E eu queria dizer uma coisa para você nesta manhã de forma muito clara e contundente. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a sua vida. A gente pode mascarar para as pessoas, a gente pode esconder para as pessoas, a gente pode fazer as coisas escondidas. Mas nós não podemos nos esconder de Deus. Ele conhece a conduta que eu dou à minha vida. Ele sabe se eu sou uma pessoa apaixonada por Ele, disposta a viver para Ele, grata a Ele por aquilo que Ele fez por mim. Ele sabe se eu sou indiferente a isso. Se eu estou aqui por causa dos meus pais, ou por causa das pessoas, ou por causa da igreja, ou por causa do pastor. Deus sabe a minha vida. E essa palavra que Ele colocou na boca do profeta Elias, que Ele coloca na nossa boca, diante de nós nessa manhã: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, se você tem prova clara do seu amor naquela cruz por você, siga-o. Tome uma decisão séria na vida, não viva titubeando entre Deus e o mundo. Tome uma decisão, responda à graça de Deus. Interessante que lá em Lucas capítulo 16, quando o Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa, os fariseus que ouviam isso de Jesus, que não podiam servir a Deus e as riquezas, não é? Por serem avarentos, diz o verso 14 de Lucas 16, ridicularizaram Jesus. Ridicularizavam Jesus. E eu me pergunto, como pode alguém ridicularizar Jesus? Talvez isso não passe pela nossa cabeça. Eu nunca vou fazer um negócio desse. Como é que os fariseus ridicularizavam Jesus? Ao ouvir de Jesus um confronto desse para a vida deles. E olhem, eram homens religiosos. Eram homens rigorosos na prática da sua religião, mas o Senhor diz: vocês estão
cocheando entre dois pensamentos. Vocês vivem adorando a dois deuses ou servindo a dois deuses. Isso é impossível, não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém. E eles então ridicularizavam Jesus. Talvez a semelhança dessas pessoas, alguns de nós aqui, houve determinada verdade que nos desafia, que nos encurrala, e reagem dizendo: isso não é assim, isso é muito radical, chega a ser ridículo. Ou nunca passou isso no seu coração? Não, peraí, o pastor é muito radical. Que isso? Ele é um perturbador da nossa paz. Não é assim que viam Elias? És tu, perturbador de Israel? Que fica colocando minhoca na cabeça das pessoas para que as pessoas fiquem incomodadas? Que negócio é esse? O evangelho não cresce desse jeito. Igreja não cresce desse jeito. Se não for uma mensagem positiva que levante a pessoa, que alise o ego, não dá, pastor. Isso é burrice. É interessante que a Bíblia, quando coloca uma prova do que de fato é um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro crente, o Senhor Jesus escrevendo e João registrando no seu Evangelho, no capítulo 14, no verso 21, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E veja bem a construção do texto. Ter os mandamentos, conhecer os mandamentos, guardar no coração os mandamentos, amar a palavra de Deus, a verdade de Deus revelada, a sua vontade manifesta para a minha vida, para o meu bem, para a minha felicidade, para o meu crescimento. Cláudio, ou você confia nisso, ou você vai por maus caminhos. Aquele que tem, que conhece a minha palavra e aguarda, confia nela, anda nela, obedece a palavra. Não, eu até estou tentando, desejando isso para a minha vida, mas se Deus está dizendo que isso não é o melhor, se Ele é claro na palavra dEle, então eu preciso confiar em Deus e não confiar em mim. Eu preciso dizer não a mim, entender o que é negue-se a si mesmo, para confiar em Deus, para descansar em Deus, para esperar em Deus, para entregar a Ele a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos e andar de acordo com a sua palavra, andar reto e não manquejando, andar reto e firme e seguro e não cocheando entre dois pensamentos, indo lá e indo cá. O povo, porém, nada respondeu. Os fariseus, no coração, ridicularizavam Jesus, dizendo: é muito radical, não é assim não. Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus conhece a minha vida. Lá no final, Ele vai me manifestar misericórdia. Meu querido, muitos naquele dia vão chegar para mim e dizer: Senhor, Senhor, e eu vou dizer: não te conheço. E eu vou dizer: mas Senhor, e Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que viviam na iniquidade, viviam cocheando entre dois pensamentos. Por isso eu queria deixar para você essa palavra. Se isso é ser perturbador de Israel, eu gostaria de perturbar a sua alma, para perguntar a você a mesma pergunta que Elias fez ao povo: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E eu queria que a sua resposta a Deus não fosse a mesma resposta do povo, o silêncio, ignorar o chamado de Deus, mas que você reagisse ao Senhor: Senhor, até hoje eu vou cochear, mas a partir de hoje não. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, eu quero agradar ao Senhor, eu não quero receber o teu juízo. Eu quero graça, eu quero misericórdia, eu quero perdão para a minha vida. Muda a minha vida, transforma o meu coração, me faz andar reto e firme na tua presença. Baixe a sua cabeça, fale com seu Deus nesse momento agora.
Você conhece a sua vida, o Senhor também conhece a sua vida. Ore ao Senhor. Abra sua alma diante do Senhor. É o Deus que conhece você, que sabe de todas as coisas que passam no seu coração, que conhece os seus valores, as suas decisões, a sua opção de vida, as suas atitudes, seu comportamento. É o Deus que, conhecendo sua vida, lhe pergunta: até quando você vai viver querendo servir a Deus e querendo servir ao mundo? Até quando? Ó Senhor Deus, tenha compaixão das nossas vidas nessa manhã de hoje. Nós queremos chegar ao Senhor diferentemente do povo inerte, do povo embotado pelo pecado e sem capacidade de dar qualquer resposta ao Senhor. Nós não queremos continuar nos enganando ou tentando enganar ao Senhor. Nós não podemos fazer isso, o Senhor nos conhece todo. Então, em nome de Jesus, queremos tomar uma decisão séria na nossa vida diante do Senhor nessa manhã de hoje. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê graça suficiente para viver uma vida comprometida com o Senhor e com a Tua palavra, pois nós sabemos quem Tu és Deus. Tu és o soberano, o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus Redentor que nos amastes a ponto de dar a vida do Teu Filho naquela cruz por nós. Tu não tens o que provar mais nada para nenhum homem, Senhor. Nós sabemos quem Tu és. E é por isso que nós não temos outra vida a viver, senão uma vida entregue ao Senhor, consagrada ao Senhor. Tenha misericórdia quando ainda essa natureza pecaminosa pulsa dentro de nós. Quando ainda temos dado ouvido às suas racionalizações, tentativas de justificativas de pecados, tentado tornar relativos teus absolutos para justificar comportamentos que nós sabemos lá no íntimo, que agridem a tua santidade, que afetam o nosso relacionamento com o Senhor. E hoje o Senhor nos diz: basta. Até quando? Ó Pai, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Envia o teu Espírito Santo para quebrantar o nosso coração, para nos fazer reconhecer o pecado, para nos conduzir a arrependimento e a humilhados diante do Senhor, buscar do Senhor misericórdia e perdão no sangue de Jesus, o teu Filho. Opera, Senhor Deus, nas nossas vidas nessa manhã de hoje. Faz com que saiamos daqui dando uma resposta ao Senhor. Não uma resposta de desistir, de entregar-se ao mundo e aos prazeres e ao pecado e à fascinação das riquezas, mas entregar a nossa vida ao Senhor e confiar a nossa vida em Tuas mãos. Ó meu Deus, em nome de Jesus, faz assim no nosso meio. Nós Te pedimos assim com o coração quebrantado, com um desejo firme de poder andar reto diante do Senhor, seguindo os Teus mandamentos e palavras, buscando graça para viver de forma coerente com a Tua vontade para as nossas vidas, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o Evangelho de Jesus não venha a ser censurado. Guarda-nos e livra-nos do mal, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.